Olá, tem um texto aqui na Bíblia que quando a gente lê, parece que é controverso. Olha só o que diz. Vocês são, isso Jesus falando, vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser consumidos. Como é que fica então Levíticos 11? Como entender esse texto? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Já estamos felizes porque você está aqui com a gente para juntos fazermos deste programa. Através das suas dúvidas, através das suas perguntas, é que o programa acontece. Então, participe, mande as suas perguntas para a gente. Daqui a pouquinho eu falo para você como que você faz para participar aqui na hora, tá bom? Agora, quem está na mira para responder baseando-se na Bíblia é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, animado, meu irmão? Estamos aí em mais um programa com o nosso telespectador. Talvez, Tito, algum telespectador esteja acompanhando pela primeira vez e se pergunte que programa é este? Na Mira da Verdade, coloca a sua dúvida na mira da verdade, que é a palavra de Deus. O nosso objetivo é ajudar você a obter as respostas que precisa à luz da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esperamos que você goste do programa e, se não concordarmos em tudo com aquilo que você pensa, esperamos que mesmo assim você volte mais vezes. Estamos aqui para aprendermos juntos e para nós vai ser uma honra continuarmos contando com o carinho da sua audiência. Que Deus te abençoe e vamos esperar aqui então a sua pergunta. Muito bem, muito bem. Eu queria mandar um abraço muito especial a você que nos acompanha em qualquer lugar e através de qualquer forma que você tenha Novo Tempo, seja através do canal aberto na sua cidade. Nós estamos em canal aberto em mais de 460 cidades, nós estamos também em todas as parabólicas, estamos em todas as TVs por assinatura, estamos transmitindo o programa através do YouTube também, então é muito bom ter a sua companhia aqui, tá bom? Participe do programa mandando as suas dúvidas pra gente. E olha, nós abrimos o programa de hoje falando sobre um tema que eu costumo fazer uma pergunta capciosa para o professor Leandro Quadros. Professor Leandro Quadros, eu abri aqui no texto de Marcos 7, a partir do verso 18, onde, quando a gente chega ali no final, no verso 19, Jesus diz que se pode comer qualquer tipo de alimento. Ora, Jesus falando isso, então, ele está sendo controverso com relação a Levíticos 11, porque em Levíticos 11, ali tem algumas regras do que pode e o que não pode comer. A Bíblia é clara, mas como é que a gente explica, então, uma vez que Jesus está dizendo isso, meu amigo? Agora quero ver como é que você sai. Pois olha, Tito, muitos cristãos sinceros não param para analisar as implicações de suas conclusões quando leem esse texto. Quando leem Marcos 7,19, onde é dito que Cristo considerou puros todos os alimentos, muitos cristãos veem um antagonismo entre Cristo e Moisés. E isso é problemático, porque quem inspirou Moisés a escrever Levítico 11? Foi o Espírito Santo. Então, é complicado, por exemplo, em João 5, 46 e 47. Jesus diz que quem não crer nos escritos de Moisés, não crê em Jesus, porque Moisés escreveu acerca de Cristo. Então, este antagonismo entre Cristo e Moisés é muito perigoso para a fé cristã,
porque atrapalha muito a pessoa de entender todas as doutrinas bíblicas e a coerência do plano de salvação revelado do Gênesis ao Apocalipse. O que nós temos que entender? Temos que analisar o verso 19 em um contexto mais amplo. E temos que fazer algumas perguntas para o texto, especialmente esta. Jesus está falando de carnes ou de algum tipo de ritual judaico não apoiado pelas Escrituras? Se nós lermos o contexto, nós vamos chegar a uma conclusão com muita facilidade. Para ajudar o nosso telespectador a abordar esse texto e outros textos difíceis da Bíblia, aqui na revista Na Mira da Verdade eu apresentei um quadro comparativo para você interpretar Marcos 7,19. Depois eu vou dizer como que você adquire a revista, tá? Mas, por exemplo, quando lemos Marcos 7,19, na coluna da esquerda eu sugiro perguntas a serem feitas ao texto e na coluna da direita as respostas que encontramos no próprio contexto. Vamos lá, brevemente. Pergunta 1. O público mencionado, o público com quem Jesus tratou esse assunto, comia carnes imundas? A resposta é não. Por quê? Porque no verso 2 é dito que Cristo estava falando com judeus, fariseus e mestres da lei. Então isso é uma primeira pergunta e resposta que encontramos no texto. Segunda pergunta. A discussão dizia respeito às leis de saúde de Levítico 11 e Deuteronômio 14? Resposta na segunda coluna, não. Pois a reclamação dos judeus foi por causa do comer sem lavar as mãos em rituais de purificação. Olha aqui os versos 13 e 4, ó. 2 em diante. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, aqui não está dizendo que os fariseus os viram comer carnes imundas. Isso aqui é fundamental. Comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça? E segue o texto. Ou seja, qual era o problema aqui? Os discípulos de Cristo não foram acusados de comer carnes imundas. Foram acusados de comer um alimento puro com as mãos sem lavar. Porque de acordo com a tradição dos anciãos, que eram mandamentos orais, com o objetivo de explicar o texto bíblico, eles tinham que lavar as mãos no ritual de purificação para não contaminar moralmente, diríamos assim, espiritualmente o alimento, caso eles tivessem entrado em contato com um gentil. Então, esta é a questão. Terceira pergunta. Os discípulos de Jesus foram acusados de transgredirem a lei de Levítico 11? Resposta não. Verso 5 fala tradição dos anciãos, não o texto bíblico. E pergunta número 4. Então, o que Jesus quis dizer? Lendo dos versos 19 ao 23, entendemos que Cristo está dizendo o seguinte: Jesus considerou puros todos os alimentos usados por eles, os judeus, limpos, obviamente, independente de lavarem as mãos ou não, em rituais de purificação. E Jesus ensinou também que a contaminação moral não acontece por fatores externos, mas fatores internos. Então, quando deixamos o texto explicar a si mesmo, percebemos que nem remotamente Jesus está indo contra a revelação dada a Moisés em Levítico 11. Então, você quer ter acesso a essa resposta completa e a este quadro comparativo aqui da página 50, para você entender esse texto e outros textos difíceis? Por exemplo, as pessoas usam Deuteronômio 12:15 para falar que se pode comer qualquer tipo de carne, né? As pessoas usam também Atos 10, 9 a 15, a visão do lençol zoológico,
1 Timóteo 4, 1 a 5. Estes textos são abordados na lição de número 7 da nossa revista. Textos difíceis sobre o consumo de carnes imundas. Então o que você vai fazer? Você vai ligar agora para Novo Tempo e você vai pedir a sua revista. 0 operadora 12 2127 3121. Vou repetir. 0 operadora 12 2127 3121. Você vai pedir essa revista para você estudar estes e outros textos difíceis sobre outras doutrinas. Mas você pode também mandar um WhatsApp para nós. Caso você não queira ligar para este número que está na sua tela, você pode ligar para o nosso WhatsApp. Ou melhor, mandar uma mensagem, não ligar, mandar uma mensagem por WhatsApp. 0 operadora 12 982 44 4449. 0 operadora 12 982 44 4449. Ao longo do programa, Tito e eu vamos estar aqui recomendando mais vezes a revista. Então aproveita a oportunidade, é um presente da Novo Tempo para você se aprofundar cada vez mais no texto bíblico e entender aquilo que o autor inspirado realmente quer nos dizer. Muito bem, professor, muito bem. Participe aí mandando as suas perguntas para a gente. Como eu disse, você pode participar através do nosso SMS, o número é 12 981510101, SMS e WhatsApp. Você pode também usar as redes sociais no Facebook, namiradaverdade.nt, é o nosso Facebook, nosso endereço no Facebook. No Instagram, @namiradaverdade, e tem o nosso blog, hein? novotempo.com/namiradaverdade. Várias formas para você mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? Como, por exemplo, essa que chegou aqui, deixa eu ver se eu tenho um tempinho, tenho. Essa que chegou aqui pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Lenise Toledo. É uma pergunta boa, ela diz o seguinte: eu sou de formação católica, mas atualmente não praticante. Gosto muito da programação de vocês e tenho aprendido muito. Eu gostaria de saber por que Satanás tem tanto poder, uma vez que somente Deus tem o poder de operar milagres e fazer o bem. E vocês, protestantes, atribuem os milagres dos santos, de Maria, a Satanás, pois afirmam que santos e Maria não fazem milagres algum. Como assim? Me explica direito sobre esse poder de Satanás em operar milagres e fazer o bem, uma vez que ele é pura maldade. Professor, essa questão que ela disse aqui, né, os protestantes acusam que os santos e Maria não fazem o bem ou não fazem milagres, que isso é a Satanás. Como é que Satanás pode fazer algum tipo de milagre para o bem se ele é só maldade? Muito boa pergunta dessa nossa irmã católica. Olha, obrigado pela sua pergunta tão educada e sincera. E eu espero de coração que nessa minha resposta, mesmo que eu tenha uma compreensão diferente da sua, eu espero ser respeitoso para com você. E se eu não for, eu peço já antecipadamente que você me escreva dizendo o seguinte: Leandro, eu fiquei ofendido com a sua resposta. Qualquer irmão católico pode fazer isso. Nós discordamos aqui de ideias, doutrinas, mas em nenhum momento nós questionamos a sinceridade de nenhum filho de Deus. Tá? Então a sua pergunta foi muito honesta e sincera. Em primeiro lugar, realmente Jesus ensina que é perfeitamente possível Satanás, em sua estratégia de engano, realizar milagres para segurar a pessoa numa crença errada, que possa atrapalhá-la na sua comunhão com Deus. Então isso pode acontecer. Eu vou ler para você um texto, Mateus 7, 21 a 23. E isso aqui se aplica ao que acontece também no meio protestante. Tá? Então isso aqui é muito importante nós termos em mente, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres?
então lhes direi explicitamente. Olha o que Cristo diz para essas pessoas, ó, que profetizaram no nome de Cristo, expulsaram demônios e fizeram milagres, ó. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então o que esse texto mostra? Que é perfeitamente possível pessoas expulsarem demônios, profetizarem em nome de Cristo, fazerem milagres e mesmo assim não estarem do lado de Deus. E por quê? Quando você lê 2 Coríntios 11, 14 e 15, Apocalipse 16, 14, vemos que os anjos caídos têm poderes sobrenaturais. E como eu lhe disse, parte da estratégia dele é se fazer até mesmo de anjo de luz, de 2 Coríntios 11, 14 e 15, porque aí o engano é mais difícil de ser percebido. Indo para outra parte da sua pergunta, que também é fundamental, por que nós não cremos que Maria ou qualquer outro santo que hoje descansa no Senhor, por que ele não pode fazer milagres? Porque a Bíblia não ensina que estas pessoas que morreram estão conscientes durante a morte. Então, a doutrina do sono da alma nos impede de crermos que qualquer santo possa realizar milagres, porque ele está inconsciente. Eu vou ler aqui para você um texto, tá? Tem muitos outros, mas vou ler esse texto mais para ajudar você e para você ter um incentivo para continuar estudando esse assunto. E aí eu até peço a você, solicite, minha querida irmã católica, um dos nossos cursos bíblicos, para você poder se aprofundar nesses assuntos, porque você está realmente em busca, né, de um conhecimento bíblico sobre essa questão. Mas Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque só memória jaz no esquecimento. Olha esse outro verso. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Então, o morto, além de não saber nada, ele não tem mais sentimentos, obviamente. Ele não sente amor, ódio e nem inveja. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, enquanto não houver a ressurreição e a volta de Jesus, como Paulo fala em 2 Timóteo 4,8, eles não têm parte em nada do que acontece no nosso planeta. Você entendeu? Então, a inconsciência durante a morte nos impede de crermos na intercessão dos santos. E o verso 10, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então nós cremos que, por mais sinceros que nossos irmãos católicos sejam, né, eles não podem, à luz da Bíblia, contar com a intercessão dos santos. Quer dizer que sempre é Satanás quem atua para enganar nossos irmãos? Não. Tem pessoas que oram a Deus de uma forma tão sincera e devota que, obviamente, Deus vai atender a oração desta pessoa. Tá? Agora, realmente, Deus não realiza milagres por meio dos santos, porque, biblicamente, eles estão inconscientes até o dia da ressurreição. E eu finalizo, minha irmã, dizendo para você uma coisa muito importante, que vai te ajudar a analisar esse tema à luz da Bíblia. As pessoas mencionadas por nome que estão no céu, elas estão com o corpo e não estão intercedendo por nós. Isso aqui é muito importante. Gênesis 5:24 menciona Enoque. 2 Reis capítulo 2 menciona Elias. Mateus 17, 1-9, Judas 1:9, Moisés foi ressuscitado para ir para o céu. Então essas pessoas mencionadas por nome estão lá com o corpo e não estão intercedendo por nós. Então avalie isso em oração e Deus vai continuar
guiando o seu estudo. Ok, professor, muito bem. Já que você apresentou a revista aí, deixa eu mostrar aqui para você ter essa revista sem pagar nada, é só você ligar para a gente ou então mandar um WhatsApp como está aparecendo aí na sua televisão. O número é 12 982 44 4449. Você escreve para a gente, eu quero a revista Na Mira da Verdade, e nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Ou então você pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Não sai daí não, vamos para um breve intervalo, a gente volta já já. Já estamos de volta, participe aí mandando as suas perguntas pra gente. E as perguntas não param de chegar aqui, é muito bom ter a sua participação aqui. Olha só, vou colocar uma pergunta do Facebook, o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook. Essa pergunta é do Afonso Martins, ele pergunta o seguinte: lá em Apocalipse capítulo 20, o verso 3, diz que Satanás será acorrentado para não enganar as nações. Isso depois que os salvos já estiverem no céu. Quem é que vai ficar aqui após a salvação? Ou melhor, após todos aqueles forem para o céu, aqui, quando Satanás estiver preso, vai ter alguém ainda para que Satanás não o tente? Como é que é isso, professor? A Bíblia fala que Satanás vai estar preso aqui, mas vai ter alguém para ele tentar quando os salvos estiverem no céu? Veja, o acorrentar Satanás é simbólico, porque ele vai estar preso, não por uma corrente literal, mas por uma cadeia de circunstâncias. O que isso quer dizer? Vou lhe ajudar. Biblicamente, e aqui no próprio contexto nós vemos, os justos, durante o milênio, estarão no céu, né, como nós podemos ler, por exemplo, em João 14, 1 a 3, Cristo prometeu que os seus seguidores estariam onde ele está hoje. Então, nós cremos que os justos irão para o céu em um momento. E durante o milênio, olha o que diz o verso 5, ó. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, como os justos estarão no céu e os ímpios mortos, Satanás não terá ninguém para tentar ou para fazer a maldade. Então é nesse sentido que ele vai estar acorrentado. Ele está acorrentado ele está preso a uma cadeia de circunstâncias. Ele não pode tentar, não pode praticar o mal contra os seres humanos, porque os justos estão nos céus e os ímpios estão na terra, mortos. Quando terminar o milênio, olha o que diz o verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E por quê? Verso 8, e sairá a seduzir as nações. Como os ímpios serão ressuscitados pós o milênio para serem castigados na água de fogo, Satanás é solto da sua cadeia de circunstâncias, porque agora ele vai ter alguém para ele tentar. Então leia Apocalipse 20, dos versos 1 até pelo menos ali o versículo 9, 10, e aí você vai conseguir chegar a esta conclusão. Muito bem, muito bem. Agora aqui pelo nosso Instagram, hein? O pessoal participando pelo Instagram aí. Essa pergunta, quem mandou foi o Lázaro Lima. E a pergunta do Lázaro é o seguinte: se a lei do sábado foi dada na criação, como defendem os sabatistas, por que não há nenhum mandamento explícito para guardar o sábado antes do Sinai? Adão, Noé, Abraão, nenhum deles foi ordenado a guardarem o sábado. Como isso sustenta a ideia de que o sábado é universal e anterior ao judaísmo? Professor Leandro Quadros, o sábado não foi dado no Éden? Porque ele está me dizendo aqui, ele disse que Adão, Noé, Abraão não foram obrigados a guardarem o sábado. O sábado, de acordo com o que ele diz aqui, foi dado na questão dos judeus. Como é que a gente explica? Veja, querido irmão, respeitosamente, a sua análise de Gênesis 2, 2 a 3 não faz sentido. Por quê? Olha o que diz aqui. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Se Adão e Eva não entenderam que era para eles guardarem o sábado por Deus ter abençoado e santificado, então Deus criou eles com problemas de raciocínio lógico. Isso está longe de ser verdade. Quando Deus santifica, olha que coisa interessante, tem 3 atos de Deus aqui que tornam claros para Adão e Eva o que é o mandamento. Primeiro diz que Deus descansou. Lógico, ele não estava cansado no sentido humano do termo. Isaías 40, 28 fala que Deus não se cansa e não se fadiga. Mas quando fala que Deus descansou, significa que ele cessou as suas atividades. E o que ele fez aqui? Ele deu exemplo para Adão e Eva. Será que eles não aprenderam com o exemplo do Criador? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, além de dar o exemplo, além de Deus não criar nada no sábado e passar com eles, Deus abençoa e santifica o sábado, mostrando que ele é diferente, separado dos demais. Então, para mim, a sua argumentação não faz sentido nenhum. Como que Adão e Eva, pelo exemplo de Deus, pelo seu ato de abençoar e santificar, não entenderam que o sábado era para ser guardado? Não tem lógica. Outro texto interessante, Marcos 2,27. Quando Cristo está ensinando, argumentando com os fariseus sobre a maneira como o sábado deveria ser guardado, Cristo não está indo contra o sábado, ele está indo contra uma maneira distorcida de guardar o sábado. Cristo fala o seguinte: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ele está fazendo referência a Gênesis 2, meu irmão. Ele está mostrando que o sábado foi estabelecido para Adão e Eva no Gênesis. Então tem que ler com atenção Gênesis 2, 1 a 13 e Marcos 2, 27. Você vê que Cristo está levando a mente do seu público lá para Gênesis 2. Outro detalhe para você considerar. Adão viveu 930 anos, se eu não estou enganado agora. Ele teve tempo suficiente para transmitir para todas as gerações subsequentes o fato de que Deus abençoou e santificou o 7º dia no Éden. E óbvio que os patriarcas aprenderam. E quando você lê Gênesis 26, verso 5, ali fala que Abraão guardou os mandamentos e as leis de Deus. E com certeza pela transmissão oral que veio vindo, eles conheciam o sábado como memorial, até porque os patriarcas observavam a semana. Se eles tinham a contagem da semana, é óbvio que eles sabiam qual era o dia, o último dia da semana, que era o sábado. E quando você diz, querido irmão, que o sábado não foi observado antes do Sinai, tem um outro erro aí também. Se você ler Êxodo 16, no milagre do maná, antes, mais ou menos, se eu não me recordo agora, um mês antes de a lei ser dada no Sinai, Deus já estava pedindo por povo voltar a guardar o sábado, porque eles tinham perdido de vista a prática durante a escravidão. Então eu digo com respeito, meu irmão, a sua argumentação não se sustenta biblicamente. Ok, então eu vou colocar mais uma aqui desse tipo de pergunta. Olha só, essa quem mandou foi o Edson pelo WhatsApp, ele é de Ananindeua, lá no Pará, e ele pergunta o seguinte: o dízimo, segundo a Bíblia, era exclusivamente para ter alimento no tabernáculo e para a alimentação da tribo de Levi, porque eles não trabalhavam no campo, eram exclusivamente para trabalhar no tabernáculo. Bem, nós não somos judeus e nem existe mais a tribo de Levi. Por que ainda temos que devolver o dízimo? E ele coloca uma observação aqui, ó. Eu sei que vocês vão dizer que o dízimo veio antes do povo judeu. Tudo bem,
mas ele foi formalizado por Deus para o povo judeu, por causa da tribo de Levi. Professor Leandro Quadros, a pergunta está, na mira. Como é que você sai? Em primeiro lugar, meu irmão, você precisa compreender o que é o dízimo. O dízimo é uma forma de adoração a Deus por meio de tudo aquilo que nós recebemos do Criador. A palavra dízimo tem a ver com 10%, né? Então nós devolvemos a Deus 10% de tudo aquilo que Ele nos deu, como reconhecimento de que Ele é o dono de todas as coisas e é a fonte das nossas bênçãos. Este princípio, ele não existe, e aí você falou corretamente, só a partir do povo de Israel. Quando você vê Gênesis 14, 18 a 20, Abraão dizimou. E aqui é um detalhe. Quando Abraão recupera os despojos, os bens do seu sobrinho Ló, que haviam sido saqueados, Abraão dizimou para um líder religioso. E não foi só em relação a produtos agrícolas. Olha o que diz aqui o versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. E nós vemos aqui no texto que o que os mercadores, os ladrões roubaram, não foram só produtos agrícolas, foram inclusive moedas. Então o sistema de dízimo, ele é anterior aos levitas, mostrando que se trata de um princípio. E Abraão dizimou para o sacerdote Melquisedeque. Então Deus revelou profeticamente para o Melquisedeque que o dízimo era para isso. Manutenção do trabalho sacerdotal e depois, além da manutenção do trabalho sacerdotal nos dias do antigo Israel, do trabalho levítico. Só que aqui é um outro porém, meu irmão. Quando Paulo fala de manter os que pregam o evangelho, ele está pegando um texto de Números 18, que fala do dízimo usado para os levitas e aplicando para os dias do Novo Testamento. 1 Coríntios 9, 13, 14, Não sabeis que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Será que apenas os levitas dependiam do dízimo para se alimentar? Qualquer pessoa hoje, não importa se é levita ou não, ele precisa se alimentar. Se ele vai dedicar a sua vida toda à pregação do evangelho, ele precisa ser mantido de alguma forma, com a moeda corrente que for utilizada na sua época. Não importa se é alimento, se é moeda, se é ouro, prata ou bronze, é a moeda principal e corrente da época. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então não é só para manter os levitas, é para manter o sistema religioso também no contexto do Novo Testamento. E se você ler Mateus 23, 23, Cristo está apoiando o dízimo. Ele condena a prática hipócrita dos fariseus de dizimarem e não praticarem a misericórdia e a justiça, mas ele fala, vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus sanciona a prática do dízimo. Então eu lhe digo uma coisa, meu irmão, as desculpas que são dadas para não dizimar não têm respaldo bíblico. Muitos não querem vencer esse coração egoísta. Eu reconheço que há pessoas no meio religioso que usam o dízimo de uma forma indevida. Mas você não deve usar essas pessoas como critério. O seu critério tem que ser a Bíblia. O seu critério tem que ser a sua adoração pessoal a Deus. E lembre de Malaquias 3, 8 e 9. Se não dizimar e não ofertar é roubar a Deus, isso é um princípio.
Porque roubo não deixa de ser roubo só porque está nos dias do Novo Testamento. Roubo é roubo, não importa o período da história. Roubar é eu me apropriar de algo que não é meu. Se a Bíblia diz que a questão do dízimo e oferta envolve roubo, então quando nós não adoramos desta forma, nós que temos o conhecimento deste assunto, nós estamos sendo ladrões de acordo com Malaquias 3, 8 e 9. Então essas desculpas que o pessoal dá para não dizimar não tem base bíblica nenhuma, é mais fruto às vezes do preconceito, às vezes do mau exemplo de algum líder religioso, mas especialmente é desculpa de um coração egoísta que não gosta de repartir aquilo que tem. Ok, muito bem, professor, muito bem. Eu quero dizer para você que você pode mandar suas perguntas, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e eu quero convidá-lo a dizer a qual igreja você pertence, qual é a sua dúvida, para juntos nós aprendemos aqui. O objetivo nosso aqui é mostrar o que a Bíblia tem para nos ajudar. Nós não estamos aqui defendendo uma doutrina, uma teoria, uma religião, nós estamos aqui mostrando e defendendo a palavra de Deus. Não tenha preconceitos, pergunte e participe. Você que é meu irmão das mais diversas igrejas, meus irmãos da Igreja Católica, meus irmãos da Igreja Presbiteriana, Batistas, os Pentecostais, Cristão do Brasil, Assembleia de Deus, Igreja Universal, não importa se você é ubandista, não importa. Manda sua pergunta para a gente, vamos juntos aprender e ver o que a Bíblia fala sobre as dúvidas que nós temos, que nós nos deparamos com relação à religião, à espiritualidade. Participe, mande a sua pergunta para a gente. Aqui pelo nosso Instagram, o Jorge, ele fez a seguinte pergunta: professor, como interpretar cada cor dos cavaleiros do Apocalipse? Existe alguma interpretação ali em Apocalipse sobre as cores dos cavalos? Tem o cavalo vermelho, amarelo, branco, preto. Ali tem algum significado sobre essas cores aí, professor? Tem sim. Olha, primeiramente, para interpretarmos o Apocalipse, é fundamental escolhermos o método correto de interpretação. Quando falamos em método ou metodologia, nós queremos dizer que das escolas de interpretação profética, a que é bíblica realmente é o historicismo. O historicismo considera as profecias como uma atuação de Deus num contínuo histórico. Ou seja, não cremos que as profecias sejam só para o passado, como ensinam os preteristas, ou que boa parte dela seja para o futuro, como ensinam os futuristas. O historicismo vê a atuação de Deus num contínuo histórico. Quando você usa o método historicista de interpretação, você consegue entender, que os 4 cavaleiros do Apocalipse se referem a diferentes fases da igreja cristã na história do nosso mundo. Quando você analisa a história da igreja, você vê que a igreja de Cristo passou por fases. Desde a fase de pureza doutrinária, e aí você vai entender o que eu quero dizer, desde a fase da pureza doutrinária até a apostasia. Então, por exemplo, quando você vê sobre as 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3, você vê que tinha uma mensagem realmente para as 7 igrejas do Apocalipse, da província romana da Ásia, mas a mensagem ela tem uma aplicação para a igreja ao longo também de toda a história. Você vê nos próprios capítulos, que não é uma mensagem só para as igrejas nos dias de João. O que acontece? Quando você vê as mensagens às igrejas, você vê que uma das igrejas tem um cavalo branco. O branco representa a pureza.
E você vê que a igreja, neste período, ali do século I, ela realmente tinha uma pureza doutrinária. E sobre as demais, como já estamos no momento do intervalo, eu vou mencionar o significado das demais para você após o intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Continuando, então, na explicação, quando você vê esses 4 cavaleiros que tem a ver com a história da igreja cristã, eu estava mencionando Apocalipse 2 e 3, né, que fala das fases da igreja cristã, mas os 4 cavaleiros são mencionados mais especificamente a partir aqui dos selos, não é? A partir do capítulo 6. Então, o cavalo branco representa o período de pureza doutrinária da igreja. É o período apostólico, tá? Depois vem um cavalo vermelho, né? O vermelho tem a ver com o derramamento de sangue, guerras. Então você já percebe aqui um período de perseguição e martírio que a igreja sofreu, né? Depois veio o cavalo amarelo, né? Você vê que as cores elas vão mostrando uma degradação, né, do período cristão. Já se refere a um período ali de apostasia que vai surgindo na Idade Média. E aí o cavalo escuro representa realmente a parte total da corrupção doutrinária que entrou no meio da igreja cristã através de falsas doutrinas, tá? Então, mostra aqui períodos, fases da igreja cristã que Deus profetizou, que sairia de uma pureza doutrinária até chegar a uma apostasia. Isso não significa que Deus não ama o seu povo. Mesmo que doutrinas errôneas tenham sido introduzidas no meio do cristianismo, Deus continua amando seus filhos e advertindo-os para que retornem cada vez mais à sua palavra. Para você estudar este assunto, de livros que eu costumo recomendar aqui no Na Mira, vou recomendar para você, tem um comentário bíblico, tá? Que é sobre todo o Apocalipse, que é o comentário, você vai digitar novotempo.com/loja e você vai digitar a palavra Apocalipse. Aí vai aparecer um comentário bíblico de Ranko Stefanovic. É um comentário bem interessante para você estudar esses outros assuntos. Agora você pode também solicitar para Novo Tempo um curso bíblico gratuito sobre o livro do Apocalipse, que foi produzido na época pelo programa Bíblia Fácil. Então eu me recordo bem que nesse estudo do Apocalipse também há uma lição sobre os 7 selos e os 4 cavaleiros do Apocalipse que aparecem ali nos 4 primeiros selos. Você pode estudar também desta forma. Eu indico esses materiais porque, repito, eles usam o método historicista, que é o método melhor para compreendermos aquilo que Deus quer realmente revelar nas profecias ao longo da história. Muito bem, professor. Esse final de semana foi a Páscoa e na Páscoa a gente relembra da crucifixão de Cristo. Nós tivemos uma pergunta que chegou por vídeo para a gente que está relacionada com a morte de Jesus. Vamos ver o que a pergunta nos traz. Meu nome é Lara, sou de Cotia, São Paulo. A minha pergunta é: Jesus morreu porque os judeus rejeitaram seus ensinos? E aí, professor, será que a morte de Jesus foi por causa que os judeus o rejeitaram? É isso mesmo? Lara, obrigado por sua pergunta. Veja, a oposição contra Jesus ocorreu realmente porque a forma como Jesus ensinava e interpretava as Escrituras era diferente da dos judeus. Então, a oposição, sim. Você lê, por exemplo, em João 5,18, que os judeus procuravam matá-lo porque ele a si mesmo se fazia igual a Deus ao dizer que era filho de Deus.
Então, quando Cristo dizia que era o Messias, que era filho de Deus, quando Cristo mostrava a hipocrisia deles e que a interpretação deles da Bíblia estava errada, então realmente a oposição a Jesus foi gerada por isso. Mas a morte de Cristo na cruz ocorreu devido à soberana decisão de Deus em morrer no lugar do pecador. Então veja, Deus não queria, Deus não planejou que os judeus rejeitassem a Jesus, mas a Trindade planejou que Jesus morreria no lugar do pecador. Óbvio que a oposição judaica contribuiu para isso, para que eles levassem Cristo perante o Império Romano, e aí o Império Romano, né, declarasse Jesus ali merecedor, entre aspas, da pena capital. Só que o que aconteceu foi a oposição. O que realmente motivou foi a soberana vontade de Deus em resgatar o pecador da morte eterna. Por exemplo, Hebreus 9,14 diz assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Entre outras coisas, esse texto mostra que o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, Cristo se ofereceu sem mácula a Deus. Então veja, o plano da salvação foi elaborado na eternidade. Apocalipse 13:8 diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então a Bíblia profetizou sim a oposição do povo judeu, lá em Isaías 53. Mas a causa da morte foi o amor de Deus para conosco. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, essa programação que nós tivemos no final nesse final de semana passado aqui agora, foi muito boa. E eu quero dizer que você pode revê-la no NT Play. ntplay.com, você vê toda a programação, inclusive essa que nós transmitimos ontem, anteontem e na sexta-feira. Acompanhe lá, foi muito legal. O pastor Robson Aleixo falou sobre temas fantásticos que faz nos aproximar mais e mais de Jesus. E eu queria aproveitar e dizer que esse mês nós lançamos um novo guia de estudo. Embora a gente tenha apresentado aqui o guia de estudo do programa Na Mira da Verdade, mas lançamos um novo guia de estudo aqui na Novo Tempo, hein? É esse aqui, ó, Céu ou Inferno, é a Revista Esperança, o guia de estudo Céu ou Inferno. Se você quer saber mais sobre essa revista aqui, se você quer saber mais sobre esse assunto, Céu ou Inferno, quer entender bem o que a palavra de Deus nos ensina, por exemplo, sobre o inferno, sobre a salvação, sobre a santificação na Bíblia, o evangelho eterno, que mais? Salvação no grande conflito, uma série de coisas. Basta você ligar para a gente, 0 operadora 12 2127 3121 e pedir a sua revista, tá bom? Deixa eu tomar aqui, senão vou ter que tossir. Peça agora mesmo, 0 operadora 12 2127 3121. Aí não deu, teve que tossir mesmo. Professor, essa revista também está fantástica, hein? Céu e Inferno, é ou não é? Realmente, Tito, nós lançamos, a Novo Tempo lançou, né, dessa vez uma revista nova, estudo bíblico, Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. É um estudo doutrinário, você vai estudar algumas doutrinas bíblicas, não é? E nós temos certeza que mais este material, além da revista Na Mira da Verdade, vai ser uma bênção para você. Você pode pedir agora mesmo para o nosso telefone que está aparecendo aí na sua tela, 0 operadora 12 2127 3121. Me salvou, hein, professor? Muito bem, muito bem. Participe aí, mande as suas perguntas pra gente. Olha, tem uma que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, deixa eu ver se tem um nome. A Viviane, ela mandou o seguinte: boa noite, Tito, professor, Deus abençoe sempre vocês. Sou Viviane, não sou adventista, mas sou cristã e aprendo muito com vocês. Sou o Anjo da Esperança. Muito obrigado, minha irmã. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? E amo a TV Novo Tempo. A minha dúvida é...
a questão de termos um anjo da guarda, não seria uma doutrina católica essa, de nós termos um anjo da guarda? Professor, a Bíblia fala que nós temos um anjo da guarda? Viviane, obrigado por você acompanhar o programa, por você confiar no trabalho da Novo Tempo. Olha, não é simplesmente uma doutrina católica, né? É uma doutrina, sim, bíblica. Mesmo que não vejamos isso de uma forma tão clara e direta no texto, há textos que nos dão, sim, a entender que para você e eu sermos devidamente influenciados e protegidos no conflito contra as hostes do mal, realmente nós precisamos contar com o ministério dos anjos, tá? Então, eu vou ler aqui 2 textos para você e vamos fazer uma breve análise. O primeiro, Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esta palavra acampar é armar uma tenda, armar um tabernáculo, ou seja, o anjo de Deus mora conosco, está constantemente conosco. Então essa dedução de que nós contamos com anjos atuando para nos proteger é correta, nossos irmãos católicos estão corretos em relação a esse aspecto. Outro texto, Hebreus 1,14. Lá é dito que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação daqueles que creem. Então há uma atuação constante e direta dos anjos. Isso é muito importante porque, olha, uma breve análise. Quando nós lemos Apocalipse 12, versos 7 a 9, nós vemos que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu e que encontraram morada aqui na terra, né? Porque nossos primeiros pais cederam o domínio do planeta, diríamos assim. E aí você lê Apocalipse 12, versos 13 e 4, diz que Satanás, simbolizado ali por um dragão, com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu, que ali no contexto é anjos. Então 33% dos anjos aderiram à rebelião de Satanás. Então imagine a quantidade de anjos caídos e demônios que existem no mundo. Eles já teriam destruído e extinto com a raça humana há muito tempo, se não fosse a atuação de Deus, do Espírito Santo e o ministério dos anjos. Então nós cremos sim que anjos nos guardam, nos protegem, nos influenciam para o bem, porque sem isso nós não sobreviveríamos nesta batalha contra as forças do mal. Ok, professor, muito bem. Olha, tem mais uma pergunta aqui que está chegando do Paraguai. Quem mandou foi a Nilza Santa Cruz. Eu acho que ela já até participou aqui uma vez no programa. Ela diz: olá, sou Nilza aqui do Paraguai. Como saber se o versículo que diz "se me amas, guarda os meus mandamentos" se refere ao decálogo? Porque alguns argumentam que não se refere ao decálogo. Quando Jesus disse "se me amas, guarda os mandamentos". Nós temos 2 minutinhos, professor. Você consegue responder isso rapidinho para acabar o programa? Sim. Consigo sim. Mesmo que no contexto Jesus esteja falando, né, sobre amar ao próximo, esse texto também se refere ao decálogo. Por quê? Porque quando Jesus resume o decálogo em 2 grandes mandamentos, em Mateus 22, 36 a 40, ele fala o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os 4 primeiros mandamentos do decálogo estão relacionados ao amor a Deus. E os últimos 6 mandamentos relacionados ao amor ao próximo. Então o que nós deduzimos? Mesmo que no contexto de João 14, Cristo esteja incentivando as pessoas a amarem umas às outras, o decálogo está incluso. Por quê? Porque os 6 últimos mandamentos do decálogo nos ensinam a amarmos as pessoas. E ele não poderia estar excluindo os 4 primeiros, porque eles têm a ver com o nosso amor ao próximo. Então eu creio que essas 2 interpretações, elas se harmonizam. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos e nos encontramos a semana que vem, se Deus quiser.
Deus te abençoe, Tito, e Deus abençoe a você, amigo telespectador que acompanhou o nosso programa. Obrigado pelo seu carinho, esperamos que você volte mais vezes e que você não se esqueça de que no nosso programa, quando você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até nosso próximo encontro. Tchau!